rapidamente apresentar aos palestrantes. A Maria Maia é poeta da palavra, da imagem, socióloga, antropóloga, mestre em comunicação social pela UNB. Ela veio do Acre para Brasília em 1975. Em 76, ela acompanhou o histórico enterro de JK, onde escutou pela primeira vez o brado "Abaixo a ditadura", inaugurando aí sua vida cidadã na luta pela redemocratização do país. Aos 16 anos, em 77, ingressa na UNB e participa ativamente da histórica greve de 77 e da reconstrução dos centros acadêmicos, do DCE e UNE, e da luta pela anistia em 79. É fundadora do Partido dos Trabalhadores em Brasília e participou da primeira direção colegiada em 1980. Como cineasta, realizou 64 filmes, entre curtas, médias e longas. Trabalhou 20 anos como roteirista e diretora de filmes na TV Senado, dirigindo, dentre outros, Machado de Assis, Alma de Perfeição, em 99, JK, Um Cometa no Céu de Brasília, 2002, Portinari, Poeta da Cor, Levi Strauss, Saudades do Brasil, Chico Mendes Vive, 2008, Zé Lins, Engenho e Arte, 2009, O Cinema Segundo Vladimir Carvalho, 2010, Abdias, Raça e Luta, 2012, Daci, Um Brasileiro, Preste, O Cavaleiro da Esperança, Direta Já, O Grito das Ruas. Dirigiu vários filmes independentes, curtas, e o seu mais recente filme, Sônia e Lígia, né, sobre as irmãs multiartistas Sônia Lins e Lígia Clark, finalizado em 2020. E, em 2022, finalizou o longa Lula Lá de novo, está em lançamento. E é bem extenso o currículo, senão vou perder uns 10 minutos aqui só. Acho que já dá para ter uma ideia, né, da nossa grande escritora e cineasta Maria Maia. Com você a palavra, Maria. Boa noite a todos e todas que estão aqui nos escutando nessa noite aí promovida, né, pelos Três Mal-Amados, pela Anne, pela Core. Eu agradeço muito terem me chamado para participar. Então, o tema é um tema muito amplo, porque a literatura ligada ao cinema, né, é uma coisa que está desde a origem do cinema, né? E eu agora, nesse momento, estou terminando aqui o meu Escritura Fílmica, que é um livro onde eu falo da minha experiência, é um ensaio, né, sobre a questão do cinema como escritura, né? E aí eu acho conveniente, porque dá para abordar isso do ponto de vista da escritura fílmica, né? Quer dizer, que é uma escritura que é desencadeada por outra escritura também, porque existe uma relação muito íntima entre a literatura e o cinema desde sua origem, né? Muitos filmes são adaptações de obras que nasceram, né, da forma de livro, de literatura, né? E então tem essa abordagem, mas tem uma outra também que eu falo aqui nesse livro Escritura Fílmica, que é que o cinema como escritura, ele tem o enredo que se materializa no roteiro, né, para ser filmado, e ele tem também o processo fílmico em si, independente da literatura aí nesse momento, né, que é o processo de fazer filme em que os elementos fílmicos, como o plano, a montagem, a iluminação no plano, a iluminação e todos os elementos componentes do plano, né, e a montagem são elementos fílmicos específicos que também fazem uma escritura, porque eles também narram e eles ajudam a contar uma história, né? Mesmo o filme que não tem um enredo,
baseado numa história literária e tudo, e se ele for só como aquelas experimentações das vanguardas dos anos 30 e 40, Hans Richter, o brasileiro Alberto Cavalcante e muitos outros, né? Eles faziam experimentações, às vezes, sem palavra, né? Só a partir dos elementos fílmicos mesmo, né? E isso também é uma escritura fílmica. Agora, a relação com a literatura propriamente dita, né, o exercício literário, eu digo que teria também com a poesia, porque o cinema, da forma como eu compreendo e como eu coloco o meu trabalho, é um exercício de poieses, de poesia, de criação poética, né? Em todas as suas etapas. No caso do cinema, desde da parte de pré-produção, para a construção do roteiro, o trabalho de pesquisa para a construção do roteiro, porque esses filmes todos que eu fiz, todos eu fiz o roteiro. Eu sou escritora dos roteiros e sou diretora dos filmes. Né? Eu tenho esse exercício, né, de também trabalhar na escritura fílmica, também da parte da construção do roteiro e tudo, né? O que exige uma pesquisa muito ampla. Eu misturo no meu trabalho sempre ficção com documentário. Eu tenho alguns trabalhos que são documentário puro, como o Direta Já, como o trabalho Lula lá de novo e o Três Refeições. Esses são realmente documento puro. Mas o resto dos meus trabalhos é sempre matizando o documentário com a ficção. Então, agora, do ponto de vista da literatura, de adaptação de obras literárias e também de biografias literárias, eu acho que 3 trabalhos, 2 médias-metragens, um sobre Drummond, Carlos Drummond de Andrade, que chama Drummond, Poeta do Vasto Mundo, que tem 50 minutos por aí. Tenho um trabalho também sobre o José Lins do Rego, que chama Zé Lins, Engenho e Arte, que também é um média, que tem por volta também desses 50 minutos. E tem um longa-metragem sobre um personagem muito caro à literatura brasileira, que foi o primeiro modernista, Avan Lalette. Ele foi um modernista na década de 50 do século XIX, né, que é Souza Andrade, Joaquim de Souza Andrade. Eu tenho um longa-metragem de doc-fic também sobre o Souza Andrade. Então, aí nesse momento é o meu trabalho também de trazer biografias relacionadas à literatura para serem conhecidas por um território que, por exemplo, Souza Andrade, apesar de sua importância seminal na fomentação do princípio moderno, ele foi a primeira pessoa que falou em antropofagia do ponto de vista literário, de poema, né, no Guias Errante. Ele fala o rio antropófago e tal, e via também, diferentemente dos modernistas, dos românticos da época dele, né, como Gonçalves Dias e tudo, que viam o índio mais idealizado, né? Na prosa, José Alencar, né? Ele vê o índio mais como se fosse quase um cavalheiro europeu. O Souza Andrade não, já via o índio sofrendo a degradação do aculturamento, do contato com o branco, trazendo para o índio morte, fim da coisa da terra e tudo mais, e o Souza Andrade já via dessa forma no livro Guias Errante, né, nesse poema que ele levou 50 anos escrevendo. Eu baseei muito a pesquisa também naquele livro Revisão de Souza Andrade, dos irmãos Campos. Eu sou uma apaixonada dos irmãos Campos porque eles me colocaram em contato com a literatura mundial, desde aquele ABC da literatura,
aquele Anticrítico e toda a obra deles de divulgação de poesia mundial aqui no Brasil, né? Poesia universal. Eu sou uma pessoa que eu sou, digamos, devedora, né, desse trabalho dos irmãos Campos na minha formação de poeta, né? Então, seria um pouco por aí, né? Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta e tudo. Tá ouvindo? Vou aproveitar, já que abriu a palavra, né? A Maria tem uma obra, minha querida, né? Já trabalhamos junto, tive o privilégio de gravar algumas coisas com Maria de poesia experimental, né, Maria? Muito gosto. E você tem uma obra muito extensa, é assustador o fôlego da Maria, né? É uma coisa impressionante, né? O Vladimir, que não está presente, ele brinca que a Maria é a nossa, o nosso Glauber de saia, né? O nosso Glauber Rocha de saia, né? E realmente é impressionante, assustador o fôlego da Maria. Agora eu quero te perguntar, Maria, de toda a sua obra, o que você mais gosta? O que é para você mais caro? O que você sempre, quando você vê, você mexe com você? O que você mais gosta da seu extenso trabalho? É o Três Refeições, que é puro documentário. E eu acho que é o trabalho em que eu fui mais profunda, assim, que saiu mais profundamente dentro de mim, porque a questão da fome é muito cara à minha origem, porque minha mãe saiu do Acre, do Ceará para o Acre em 1944, durante a guerra. O pai dela foi convocado como soldado da borracha para plantar borracha, tirar a seringa para mandar para a frente de batalha. E minha mãe tinha 10 para 11 anos e fez toda... Eu até vou fazer um outro filme sobre essa história, contando do ponto de vista da minha mãe. Essa questão da fome que ela passou, porque só na viagem de Fortaleza, do Ceará, que ela era do interior, né, até o Acre, ela perdeu 2 irmãos para a fome, num período assim, de 6 meses, só na viagem, só no percurso da viagem. Então, e a fome hoje voltou com muita violência, né? E então esse filme ele dá conta disso, assim, o que foi preciso o Brasil fazer para acabar com a fome de 500 anos, que agora retornou por falta de políticas públicas, né? Então esse eu acho que é o filme que, tanto do ponto de vista da forma, que é um filme muito despojado. Tudo a ver agora com esse momento político, dessa retomada, desse embate terrível que nós estamos vivendo, desse sufoco político. Meu Deus do céu! Nunca podíamos imaginar que tivéssemos que passar por uma situação dessa, né, Maria? Essa coisa horrorosa que nós estamos vivendo, né? Meu Deus, os países estão divididos, essa coisa pavorosa entre a fome, a miséria, a desordem, o autoritarismo. Que coisa horrorosa, meu Deus do céu! E realmente eu concordo com você. Só tenho a te... Eu vi seu filme maravilhoso, emocionante, né? Você ainda muito jovem, quando você começou na caravana lá com... a caravana da cidadania lá com Lula, né? Emocionante. 1993. Arrepiar mesmo, viu? Parabéns. E aquela caravana da cidadania, ela teve um papel inaugural, porque ali o Lula inaugurou uma forma de luta que é entrar em contato direto com o povo e escutar, tanto no pé do ouvido, como no palanque, como caminhando pelo sertão, as reivindicações daquele povo, do qual ele tinha saído. Ali era a trajetória de Garanhuns a São Paulo, que era exatamente a trajetória que ele tinha feito aos 8 anos de idade, quando era criança, né? Com a mãe dele também fugindo da fome, que ele dizia que de noite as lombrigas maiores ficavam comendo as lombrigas menores, porque não tinha comida para botar na boca dos 8 buruguelos que a mãe dele tinha, né? Então, isso para mim é muito caro, assim, ter feito um filme sobre isso. Esse filme ganhou um festival em Boston, né? Ele teve uma circulação bem boa assim, em festivais internacionais, aí em Santos, no Festival de Santos e tudo.
e eu estou assim pretendendo lançar ele e um outro que eu acabei de fazer, que é uma espécie de continuidade dele, para esgotar o material da caravana, que eu ainda tinha muito, que chama Lula lá de novo, é isso que quer o povo. E então esses dois filmes eu acho que assim refletem muito o meu trabalho de poeta da imagem, né? Assim, que são trabalhos artesanais que eu fiz eu mesmo fazendo a câmera, eu mesmo cuidando de muita dessa parte, né, da construção do roteiro e tudo, e me baseando na fala total do Lula, que era mesmo onde ele estava formulando as políticas públicas contra a fome, que foram tão vitoriosas no seu governo, nos governos do PT, né, a ponto de tirarem o Brasil do mapa da fome pela primeira vez em 500 anos, o que, infelizmente, esse bolsofascismo fez voltar, né, ao mapa da fome. Obrigado, Maria. Obrigado, Reginaldo. Eu vou aproveitar também para pedir para os que não... porque eu estou escutando um pouco alguma interferência. Quem não estiver falando, para deixar o seu microfone desligado. Obrigado, Maria. Foi muito interessante a sua fala, principalmente quando você abordou a questão, né, de você mesmo escrever, né, os próprios roteiros, né, e trabalhar, né, com documentários puro e também mixando isso com ficção, né? Então, eu pediria que você permanecesse por aqui conosco e para a gente retomar essas discussões mais à frente. Tá bom. E agora eu gostaria de chamar, né, o Edmar Oliveira. Ele mandou um currículo bem pequenininho aqui para mim, mas a obra dele também é bem mais extensa do que isso. Edmar Oliveira é médico, psiquiatra, aposentado do Ministério da Saúde, militante do movimento da luta antimanicomial, participante do movimento de contracultura na década de 70, aprendiz de escritor, comunista utópico, socialista desejante. Mas ele esqueceu de falar que ele tem diversos, né, também filmes, né, desde a época do Super 8, onde ele se aventurou lá na década de 70, mas isso eu vou deixar para ele mesmo contar para nós essas experiências todas. Obrigado por estar aqui, Edmar. Eu estava muito ansioso também por falar com o Vladimir, mas infelizmente não foi possível. Com a palavra, obrigado, Edmar, mais uma vez. Boa noite, queria agradecer o convite de estar com vocês. Na verdade, eu estou me sentindo um peixe fora d'água, porque eu não sou exatamente do métier, eu sou um aprendiz de escritor. Vou explicar isso para vocês, por que eu me considero apenas um aprendiz. E eu sou psiquiatra. Agora, como o psiquiatra se mete em tudo, aí, de repente, eu vou contar umas histórias para vocês, para a gente poder discutir essa questão dessa relação, que eu tenho ideia sobre ela, como um curioso, a relação do cinema com a literatura, que são duas esferas de arte que sempre me acompanharam, em termos de estar junto, vendo, admirando, porque sou um leitor quanto mais e uma pessoa que gosta do cinema muito. Mas, assim, vamos lá. Na verdade, o meu trabalho da minha juventude, eu vou deixar exatamente para o final, porque talvez seja a parte que tenha mais relação com isso. E para mim chegar lá, eu tenho que fazer uma trajetória do final para poder voltar ao começo. Eu explico. Eu fiz um trabalho de 10 anos da tentativa de acabar com o manicômio psiquiátrico. Manicômio onde tinha almas soterradas, infelizes, que foram absorvidas por esse sistema perverso que nós vivemos no capitalismo, do qual o manicômio é o pior. Porque, como dizia um dos meus pacientes, a pessoa que está no manicômio ela não perdeu a liberdade, ela perdeu a razão. E a perca da razão é a pior das percas que você pode ter, mais do que a própria liberdade. Porque te tomaram
a razão da existência. Para tentar documentar esse trabalho, eu me apropriei de vozes dessas pessoas e escrevi um pequeno livro chamado Ouvindo Vozes, e que não tinha nada a ver com a história da psiquiatria em termos de ouvir vozes, que é sintoma da loucura. Na verdade, eu queria dizer que nós, psiquiatras, nós que trabalhamos na saúde mental, não ouvíamos as vozes dessas pessoas. E o meu livro era para dar essas vozes a essas pessoas que estavam internadas. Então, eu me aproprio dessas histórias e conto essas histórias. E esse livro fez um pouco de sucesso na área, até porque, na época, passou uma novela chamada Caminho das Índias, que o pessoal que fez a questão do esquizofrênico, o Bruno Gagliasso, e o Estênio Garcia, que fazia um psiquiatra, se inspiraram no nosso trabalho. Eles fizeram laboratório lá com a gente e fizeram a novela. E então esse livro fez um certo sucesso por causa da própria novela, que chamou a atenção no Rio de Janeiro para essa questão da loucura e da liberdade, que a gente queria fazer um tratamento de liberdade, que é a nossa proposta antimanicomial. E, como esse livro foi bem sucedido, eu achei que podia escrever outro livro e saí. Fiz alguns livros de romances baseados em histórias reais, misturando ficção e documentário, e escrevi um romance, que eu quero falar dele aqui, que chama Sitiado, que é a história da passagem da coluna Prestes pelo Nordeste, que Teresina, a cidade que eu nasci, foi a única capital que foi sitiada pela coluna Prestes. Eu crio a história nesse local, nessa situação. E aí, o que acontece com isso? É que, sem saber do que eu estava fazendo isso, essa história, eu conto uma história. O microfone. Oi. Alô? Alô, alô? Tudo bem. Estou tentando montar aqui. Tá. Posso continuar? Pode, por favor. Bom, sabendo dessa história da coluna Prestes, tem um personagem nela que é um personagem real, que ele faz parte do meu romance, sem eu intervir na realidade, chamado Manuel Bernardino, que era o Lenine da Mata, do interior do Maranhão. E uma cineasta do Maranhão, chamada Rose Pané, que eu não a conheci, tinha feito um filme sobre o Manuel Bernardino. E essa história do livro e do filme se bateram de forma interessantíssima, sem a gente saber que um estava fazendo o livro e o outro estava fazendo o cinema sobre o mesmo personagem. E foi interessante, e a gente ficou de se encontrar para passar o filme e o livro no mesmo local no Maranhão, para conversar com as pessoas sobre isso. E isso não aconteceu por causa da pandemia, nós estamos tentando remarcar essa coisa ainda agora, dá para ver essa coisa. Então, essa é a parte que eu toquei com a arte do cinema. Porque do que eu vejo do cinema, ele teve uma primeira relação com a literatura no seu começo, até por causa da busca da narrativa, ele faz uma ponte com a literatura. Depois, eu acho que o cinema comercial de Hollywood pega os romances já, como é que se diz, já de sucesso, e tenta refilmar para ter um sentido comercial, que aí às vezes é bem sucedido e às vezes não é, porque o sentido era só comercial. E tem a parte que eu acho mais interessante dessa relação, que é quando o cinema vai pegar da literatura a identidade dele como cultura de um determinado país. Por exemplo, como o nosso cinema foi buscar no modernismo a raiz do cinema novo, por exemplo, e o trabalho do Vladimir, todo o trabalho do Vladimir faz, também tem a ver com essa identidade nacional do cinema, desse sentido. Então, eu acho que essa parte é a parte que eu conheço de ver o cinema como um curioso. Agora,
voltando lá atrás, o que faz com que isso aconteça no futuro? Eu fui um garoto da década de 70 que tive o privilégio de ter uma turma no interior, no interior do Nordeste, quer dizer, na cidade da capital do Nordeste, no interior, uma cidade pequena, que era Teresina na época, e a gente conheceu um poeta que ficou famoso, na época ele não era famoso, que foi o Torquato Neto, e a gente fez um grande trabalho com o Torquato em termos de cinema e não literatura, mas jornais e letras e teatro e cinema. Na verdade, o que o Torquato estava buscando e o que a gente buscava, que eu não sabia muito bem o que era na época, quando a gente estava participando daquilo, era exatamente o que a gente chama hoje de multimídia. A gente não tinha o material para fazer aquilo, mas era aquilo que se buscava. Pegava o Super 8, que era um cinema que é o que a gente tinha na época, que era uma coisa fácil de fazer, e se usava a moviola para montagem desses pequenos filmes de ficção, e se fez um trabalho dos primeiros filmes de ficção do Nordeste com esses filmetes. Então, na verdade, a minha turma tem uns 5, 6 filmes desses que estão no YouTube. O filme que a gente vê hoje não tem absolutamente nenhuma... se faz... as mídias têm material fantástico a fazer, mas ela tem uma importância cultural para aquele momento que a gente trabalhou. E esse Cinema Super 8 ele terminou sendo um marco de tempo que fez a gente juntar a escrita, o que se escrevia com as imagens, e daí a gente colocou no ar essa questão que ainda hoje se discute em tese de mestrados e doutorados, essas questões lá no Piauí, porque ficou uma coisa de importância para a época, até porque o Torquato era uma pessoa que ficou muito importante depois que morre, porque até a sua morte, que eu conheci, ele não tinha qualquer importância na cidade e no país. Ele era uma pessoa completamente desvalorizada. Parece que os poetas precisam morrer para que sejam reconhecidos, até porque a obra dele também pouca gente conhece, mas a fama dele ficou muito mais porque foi uma pessoa que morreu cedo. E no Piauí a gente tem vários poetas que morreram cedo, né? O Marcos, o Mário Faustino, um parente seu dos Freitas também morreu muito novo, então são poetas que ficaram para a história até porque morreram muito cedo. Mas assim, eu ia trazer para vocês, eu pensei que era uma coisa mais coloquial e tal, não uma palestra, não preparei uma palestra, falei um pouco da minha vivência, peço desculpa pela improvisação, mas era o que eu tinha para trazer para vocês, pelo convite que eu agradeço, Marcos, e um prazer enorme de estar conhecendo vocês. Eu conheço o Gotijo da internet, dele falando sobre cinema, já tenho uma admiração muito grande por ele. Maria, fiquei fascinado com a palestra que ela nos brindou. E muito obrigado pelo convite. Sim, abriu. Então, Cláudio Feldman, né, que pertence à nossa Academia de Letras do Brasil, cadeira 38, patrono Breno Ascioli. Nasceu em Bauru, São Paulo, mora em Santo André desde 1959, é professor aposentado de Língua e Literatura, dedicou-se a diversas modalidades artísticas, como cinema, teatro, artes plásticas, jornalismo, comerciais de TV e principalmente literatura. É autor de 57 livros, poesia, ficção, humor, literatura infantil, teatro e biografia. E foi mencionado em diversas obras de referência. Em 2020, passou a fazer parte da nossa academia, a cadeira número 38. Boa noite. Com a palavra, Cláudio. Boa noite. Eu queria pedir para vocês, já que o Vladimir, infelizmente, não apareceu, que vai sobrar um pouquinho mais de tempo, que eu queria acrescentar, que eu tenho mais coisas a dizer. Tudo bem? Pois não, por favor. Minutos? Sim. Posso acrescentar, então, esse tempo?
Tá. Então, é o seguinte, eu sou filho de Aaron Feldman, que era um fotógrafo de arte em Bauru, que promovia salões de arte fotográfica. E, graças a isso, ao intercâmbio, ele conseguiu que as suas fotos corressem o mundo, não só o Brasil, mas o restante do globo, né? Ele foi o primeiro fotógrafo de arte a penetrar na Índia, em Cuba socialista, e ganhou um prêmio internacional em Viena, na Áustria. As fotos dele eram muito, como a gente pode dizer, muito dinâmicas, elas tinham vida e contavam histórias. Para ele se tornar um cineasta foi um passo. E, em 58, ele produziu ainda em Bauru seu primeiro filme, que era um filme experimental, em que ele utilizava os próprios filhos para fazer movimentos com a câmera, né? Era uma coisa bem singela. Em 59, tentando expandir essa parte cinematográfica, mudamos para Santo André com um objetivo de talvez conseguir ser inseridos na Veracruz, que é São Bernardo, né? No fim, acabou não dando certo, a Veracruz, que chamava Brasil Filmes na época, né? Acabou não dando certo, vários componentes que tinham alguma ligação com a Veracruz acabaram entrando na TV, e meu pai acabou tendo que se tornar um produtor independente, né? E aí, de 1960 até 1963, ele produziu vários curtas, sempre tentando fazer experiências de linguagem, né, para ampliar a linguagem. Mas eram filmes que, hoje em dia, a gente pode chamar, entre aspas, como se dizia na época, de alienados. Eram filmes intimistas, que falavam de problemas familiares, mas não tinham alcance social, né? E aí, quando surgiu a nossa querida Revolução de 64, ele parece que levou um chacoalhão e se tocou que era preciso fazer alguma coisa em cinema que tivesse um alcance social maior. Nessa época, eu já estava escrevendo. Então, eu resolvi colaborar a partir deste filme que eu vou mostrar daqui a pouco, né, com os roteiros que meu pai iria, dos filmes que ele ia produzir dali em diante, né? O primeiro filme significativo dele, não sei se dá para vocês enxergarem, não sei qual é o aqui. Esse filme aqui, Casqueiro, foi o primeiro filme importante dele, que focava uma aldeia de pescadores na Baixada Santista, que extraíam siri e caranguejo do mangue e colocavam crianças para vender na Via Anchieta. Essas crianças, eles colocavam crianças porque, se fossem adultos, eles iam exigir que pagassem imposto e tudo mais. As crianças burlavam isso. Aí a polícia rodoviária acabava prendendo algumas crianças, levando, raspavam o cabelo das crianças, davam banho, judiavam. E meu pai, com a câmera escondida lá na beira da Via Anchieta, filmou a polícia levando as crianças, assim como ele tinha filmado dentro do mangue mesmo, o pessoal extraindo da lama o caranguejo e o siri, né? Os pescadores. E ele acabou fazendo um documentário que acabou sendo levado ao Festival de Cinema de Fortaleza, no Ceará, no qual ele ganhou um prêmio importante de melhor comunicação social. O filme, graças a esse prêmio, foi selecionado para o Festival de Hiroshima, no Japão,
que era um festival de valores humanos. Vocês sabem que Hiroshima foi uma cidade destruída pelos americanos na Segunda Guerra, com bomba atômica. Então, eles davam muito valor à vida. Então, filmes que mostrassem esse valor social humano eram muito cotados. E o filme do meu pai, O Casqueiro, ganhou medalha de ouro como melhor filme do Festival de Hiroshima, no Japão, em 66. O grande cineasta japonês Kaneto Shindo, que infelizmente não é tão famoso quanto Kurosawa, é que entregou o prêmio para ele. E um dos membros do júri, é meio irônico isso, né? Era um americano chamado Thomas Sexton, que era um crítico de cinema, né? Ele adorou o filme e ele conseguiu que esse filme fosse veiculado em universidades americanas para mostrar um pouco do Brasil, imagens do Brasil. E graças a esse filme Casqueiro, o meu pai resolveu, então, vir enveredar para esse lado social, né? O filme seguinte, em que eu colaborei, fui co-roteirista e assistente de direção, chamava Febre Nossa de Cada Dia. Esse filme retratava a classe média paulistana, na linha do São Paulo Sociedade Anônima, do Luiz Sérgio Persson, né? Esse filme mostrava uma família com desejo de ascensão social, a luta pelo trabalho deles, e a parte infantil, as crianças às vezes eram deixadas meio de lado, e mostra um final de semana em que eles vão descer para Santos para ter um pouquinho de lazer. E os problemas que eles têm no caminho, engarrafamento, pneu furado, criança chorando, até que eles chegam na praia, né? Eles chegam na praia e aí tem uma frase que eu coloquei para mostrar o desejo de ascensão social numa frase. Enquanto pessoas que têm recursos, têm apartamento na praia, eles colocam um cobertor em cima do carro para as pessoas trocarem dentro do carro. E aí a moça do filme, né, fala assim, se a gente tivesse um apartamento aqui, não precisava ficar se trocando aqui dentro do carro, né? Que nem qualquer pessoa aí que viesse desfazendo. Esse filme, A Febre Nossa de Cada Dia, ele foi levado para o Festival Jornal do Brasil, Mesbla, que era feito, isso foi em 68, um ano quente, né? Foi levado a esse Festival Jornal do Brasil, Mesbla, para ser projetado no mítico Cinema Paissandu, do Rio de Janeiro, que nessa época ele era famosíssimo. O filme concorreu, o júri era Elias Heredo, que era um crítico da época, Alex Vianney, um historiador de cinema, José Lilgói também era do júri, e Marta Alencar, né, que é uma jornalista e é esposa de um ator, né, que faleceu há pouco tempo, que eu não estou me lembrando o nome. E o filme fez muito sucesso, mas ele não pôde ganhar prêmio, porque o limite do tempo, o filme tinha 50 minutos, e o limite do tempo no festival era 40 minutos. Então, ele ficou fora do concurso. Não ganhou prêmio, mas foi muito elogiado. E aí esses cineastas e críticos começaram a rodear o meu pai e falar, não, agora você tem que partir para um longa-metragem. Encheram a cabeça dele. Eu estava também junto no festival, né? E aí meu pai voltou para Santo André com a cabeça quente para fazer um longa, o primeiro longa dele, só tinha feito esse média e vários curtas, né? E aí, nessa época, eu comecei a me tornar escritor mesmo, né? Então, eu escrevi uma novela literária chamada O Mundo de Anônimo Júnior, e eu não conseguia dar um final para a novela. Aí eu li a novela para meu pai falou, olha, se você escrever um roteiro disso, a gente deixa um final aberto, vai dar certinho para a gente fazer esse primeiro longa. E aí eu, como é que se diz, arregacei as mangas e escrevi o roteiro do Mundo de Anônimo Júnior. E saiu muito engraçado. Era a história de um louco. Claro, nessa época, o cinema brasileiro
devido à censura muito brava, era entre 70 e 72, né, que foi produzido o filme, a censura é muito brava, o pessoal fazia filmes usando metáforas, símbolos, né? Então, é a história de um louco que foge do hospício e vai se abrigar no jazigo do cemitério. E daí do cemitério, ele é perseguido por enfermeiros de cacetetes. Claro, é óbvio que dá para saber muito bem quem eram essas pessoas e quem era esse camarada que fugiu, né? E aí ele passa por várias peripécias, sempre provocações para o status quo, né, da época, né? E, no fim, os enfermeiros cercam o cemitério e ele tem que fugir. Ele foge por quê? Porque um dos enfermeiros ele tem uma briga com os enfermeiros, ele tira toda a roupa do cara, deixa o cara pelado, e ele veste a roupa do enfermeiro e foge do cemitério por uma estrada que lembra o final do filme do Chaplin, né? Aquela estrada comprida, o camarada indo embora. Quer dizer, está em aberto o filme, né? Esse filme foi mandado para a censura e foi proibido pela censura. E o filme tinha sido uma coisa que tem muito a ver com vocês. O filme foi selecionado em 72 para o Festival de Cinema de Brasília. Ele ia fazer a abertura do Festival de Brasília. Ele era inédito, todos os outros que iam concorrer não eram inéditos. Aí ele foi proibido, o festival parece que foi cancelado, e meu pai ficou cheio de dívidas. O que ele fez, então? Então, ele passou... eu esqueci de falar uma coisa. Eu fui o protagonista do filme, eu fui o ator principal do filme, eu era o louco que fazia o Anônimo Júnior, né, que fazia essas plantações. Aí, o que acontece? Meu pai tirou cópias em 16 milímetros e projetava clandestinamente o filme, com debate, e corria o Pires, né, para poder pagar as dívidas. Mas, mesmo assim, ele ficou endividado e demorou vários anos para produzir o próximo filme. Mas conseguiu não calotear ninguém, né? E aí, o filme seguinte, a censura já estava um pouquinho mais branda, que era 76, mas ainda estava pegando no pé. Então, ele falou, vamos fazer um filme que critica a sociedade, mas de uma maneira indireta. Então, eu tinha escrito um conto chamado São Pedro, no qual eu fazia uma sátira dessa maneira do céu e do inferno, né? Como é que se chama quando... Era sobre o céu e o inferno. Não, era... Um minutinho só, um segundinho só. Eu uso até a palavra. Um momentinho só, desculpe aí. O maniqueísmo entre o céu e o inferno, que é medieval, na época moderna. Era um tema que não era diretamente, mas eu mostrava o inferno como se fosse uma cidade grande, com poluição, com briga, com desgastes políticos. E eu mostrava o céu de uma maneira irônica, no meio das nuvens, os anjinhos, aquela gozação toda, né? Esse filme, então, não teve problema nenhum com a censura, foi projetado no Festival de Gramado, mas não despertou muita atenção. Aí, o que aconteceu? Na época que meu pai ia fazer um novo filme, o Grande ABC começava a ter já um início de greves com o Lula, com o começo, pelo menos a pré-história do PT. Então, a gente foi contaminado por isso, o contato diário, o Santo André e São Bernardo são encostados, né? E aí meu pai resolveu filmar uma história de um livro de contos de um operário mesmo. Ele escreveu o próprio operário, que chamava Mariana, Paraná e Greve, que mostrava migrantes do Paraná que iam se abrigar no Grande ABC, procurando emprego, sobrevivência. E Mariana era uma jovem que estava procurando emprego. No primeiro, ela passa por vários exames para conseguir um emprego, vexames,
eles perguntam coisa de sexualidade para ela, até que ela consegue arrumar esse emprego. E aí, no primeiro dia que ela vai entrar na fábrica, a fábrica estoura com greve. E ela quer entrar de qualquer jeito, porque ela quer iniciar o trabalho dela, mas os grevistas não deixam. Então, mostra todo esse contexto de greve. Foi filmado em Diadema, no Grande ABC, na época mais quente que estava a greve em Diadema. E esse filme foi um filme que até hoje é citado em filmes sobre a greve, na época ainda meio da ditadura militar, já é quase. E o filme seguinte do meu pai, eu vou dar uma acelerada para o pessoal, mas tem bastante coisa. O filme seguinte do meu pai era baseado num conto meu chamado Os Responsáveis, que saiu no jornal Movimento, que era um jornal de esquerda, esse meu conto, né? E eu transformei num filme chamado O Pacote. Esse filme vários anos depois, foi considerado pelo Sesc TV como um dos 5 filmes mais significativos da década de 80 em matéria de curta. Que é esse filme aqui, ó, que agora está em DVD. Eu vou explicar o que aconteceu. O Sesc foi projetar o filme e ganhava como prêmio a edição do filme profissionalmente, né? Certo? Em DVD. E foi projetado, e depois eles quiseram reprojetar, vamos dizer assim, né? O filme a pedidos, né? Muita gente queria ver o filme de novo, e foi passado novamente. E aí o Sesc falou, olha, eu vou pagar você, eu posso fazer um outro filme e colocar o filme de vocês em DVD, né? Então, eu optei em fazer o filme do Casqueiro, né? Como eu já mostrei para vocês, em DVD. E esses filmes são distribuídos pela Bambu Filmes aqui de São Paulo, né? Tudo mais. Bom, meu pai ficou vários anos depois desses filmes, sem poder filmar, não aparecia serviço. E aí, em Belo Horizonte, ele tinha um amigo que é o Fábio Carvalho, que depois se tornou um grande videomaker, né? O Fábio Carvalho falou aqui em Belo Horizonte, se você mudar para cá, a prefeitura, várias pessoas, várias organizações, pessoal de escolas, eles estão querendo filmes aqui na cidade, o pessoal quase não faz nada, né? Aí meu pai mudou para Belo Horizonte e realizou um filme chamado Vou Ser Ladrão, e retratava crianças de rua, tinha muita criança de rua em Belo Horizonte nessa época, na década de 80. E aí ele fez esse filme, que eu não participei, eu não morava com ele, quem morava era minha irmã. E depois ele fez um filme, que foi o primeiro filme dele, que fugia um pouco da temática brasileira, que era um filme de ficção científica chamado Finito Infinito, que mostrava o fim do mundo, e um velho e um jovem que tinham sobrevivido, que dialogam sobre o fim do mundo. E aí ele falou, olha, eram 2 curtas, né? Apareceu a oportunidade de fazer um longa. Você não tem nada aí para a gente rodar? Aí eu falei, eu tenho um filme aqui de gaveta, né? Que eu tenho que dar uma modificada nele, uma modernizada. Eu acho que a gente pode fazer um longa legal. Era um conto meu chamado Os Responsáveis, certo? Que mostrava um caipira, o filho dele acha um cadáver no mato. E eles acham que é dever moral deles levar o cadáver para a delegacia. E eles acabam colocando patins no cadáver e arrastando o cadáver por uma longa estrada. Eles não tinham condução, o ônibus e o trem não queriam que eles entrassem com o cadáver para
como condução. Eles têm que puxar o cadáver para o patins até chegar na delegacia. Eles passam por várias peripécias. É quase um road movie, né? O filme, né? Passa por vários lugares na estrada, aqui e ali, e conseguem, com muito custo, chegar na delegacia, né? Quando eles chegam na delegacia, eles esperam que o delegado vai agradecer muito pelo esforço que eles fizeram. E, ao contrário, o delegado fica furioso, porque ele e seus auxiliares é que tinham desovado o presunto lá no mato, que era um pessoal que estava incomodando, tipo Marielle, assim, né? Estava incomodando. E aí, o que acontece? Ele fica furioso, ele coloca o Caipira e o filho na cadeia e fala que eles são os culpados e vai processar os dois. Era um filme que em parte, tinha alguma coisa a ver com o Esquadrão da Morte, que era muito popular na época, né? O filme foi lançado no Centro Cultural São Paulo, meu pai ainda morava em Belo Horizonte, com o apoio da Embra Filmes, e foi feita uma exposição de fotografias do meu pai no Centro Cultural São Paulo. E foi um sucesso muito grande. E uma das manifestações mais interessantes que saíram é que o crítico Jairo Ferreira, não sei se vocês conhecem, um grande crítico, ele escreveu uma resenha muito inspirada no jornal, para a revista Cine Olho, né? Que é uma revista de cinema muito importante na época, tinha até artigos do Glauber Rocha. E aí o filme fez bastante sucesso, o Museu de Imagem e Som tem uma cópia e tudo mais. Mas aí aconteceu uma coisa, meu pai voltou para Belo Horizonte, lá ele passou o filme lá também, em um monte de lugar, mas meu pai ele era cardíaco, ele tinha problema do coração. E ele teve que voltar para Santo André para morar com a família, para cuidar dele. E ele, infelizmente, ele deixou muitos amigos em Belo Horizonte. O Fábio Carvalho, que foi assistente dele, fez um filme biográfico sobre ele, chamado O Mundo de Aaron Feldman. Esse filme biográfico que o Fábio Carvalho fez ganhou o Fest Rio e foi exibido em vários festivais internacionais, ganhou o Festival de Pisa, foi projetado na Alemanha. E é um filme famosíssimo, que correu o mundo, divulgando um pouco do trabalho do meu pai, né? Mas meu pai ficou muito doente do coração, teve que voltar para Santo André. E aí ele só pôde fazer mais um último filme. Ele já estava muito doente, mas ele queria fazer mais um filme ainda. E ele pediu, como sempre, que eu arrumasse aí um roteiro, né? Eu tinha escrito um conto chamado Suicidas, que acabou se transformando no roteiro do Afogados. Nessa época, meu pai estava muito ruim de saúde, eu estava com uma moral muito baixa, eu acabei escrevendo, e o roteiro também é um filme basicamente nihilista, é um filme muito negativo, né? Que é a história de um cego que, muito triste pela vida difícil que ele levava, ele quis se suicidar se jogando no rio, mas ele foi detido por um jovem que tentou aconselhar: não, o mundo não é tão mal assim, você ainda tem muitas coisas boas na sua vida. Tentou convencer, né? Enquanto ele falava isso, era mostrado imagens e coisas muito bonitas do mundo. Balé, crianças, flores, paisagens, pessoas cantando músicas, né? Orquestras, tudo mais. E o cego escutando tudo aquilo. Quando ele parou de tentar convencer, o cego emprestou o óculos escuro para ele e o jovem colocou o óculos escuro e aí ele começou a ver guerras, poluição, desvios econômicos dos políticos, várias coisas ruins que tem no mundo, né? E no final, o filme termina de uma maneira muito trágica, muito nihilista. Os dois acabam se jogando no rio. E o meu pai mandou o festival de Hiroshima, no Japão, e ele ganhou novamente o festival, embora não tenha sido medalha de ouro, foi medalha de bronze, terceiro lugar,
Estava ótima, repercussão internacional e tudo mais. Só que o meu pai piorou de saúde e um mês antes de falecer, ele recebeu a medalha. Foi a última alegria que ele teve. E ele faleceu em 1993. E ele causou muita tristeza para os amigos cineastas, amigos críticos, os artistas do grande ABC, que eram muito ligados a ele. E aí a Prefeitura de Santo André resolveu criar uma escola de arte para crianças, chamada Emi Aron Feldman, que está espalhando arte do grande ABC com cinema, teatro, artes plásticas, música, dança, tudo que é tipo de arte, essas crianças gratuitamente, né, estudam. E foi feita também uma galeria de arte com o nome dele, ele foi fotógrafo, e várias outras homenagens, né? O Museu de Imagem de Som, de vez em quando, faz mostras. O Centro Cultural fez uma mostra em 2008, certo? E o nome dele, graças a Deus, não foi esquecido. Há um ano atrás, o crítico Paulo Emílio Salles Gomes publicou um livro pela Companhia das Letras, chamado Negócio... Como é que é? Esqueci. Um momentinho só. Às vezes me dá um branco aqui. Um momentinho só, tá? Desculpa aí. Cláudio, é só pedir para ele depois você ir concluindo. E aí... Eu vou concluir, agora eu vou concluir. Aí você pode, depois a gente... Uma situação cotidiana, um livro que ele publicou, que tem um artigo muito elogioso ao mundo de Anônimo Júnior. Ele fala do mundo de Anônimo Júnior. Então, durante a minha vida toda, eu fui escritor, escrevi contos, principalmente contos, que foram aproveitados em filmes. Eu vou só concluir, não vou tomar mais tempo de vocês, um momentinho só. Depois do falecimento do meu pai, eu escrevi só 2 trabalhos que foram veiculados. O primeiro foi no Festival do Minuto, o Sopa. Ganhou o Festival do Minuto, o Sopa, que está em vídeo. E agora, ontem, estreou no YouTube um vídeo que eu fiz com o apoio do meu filho, Bruno, né? Que Por que ler os contos de Arthur de Azevedo, no qual eu falo sobre a obra do Arthur de Azevedo, e depois eu faço uma leitura dramática, interpretativa, do Plebiscito, que é o conto dele mais famoso. Então, eu gostaria que vocês assistissem no YouTube esse último trabalho que eu fiz, que ontem foi veiculado. Obrigado pela atenção. Se eu passei os minutos, eu aproveitei um pouquinho do tempo do Vladimir. Obrigado, Cláudio.